Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a nesta noite estar curtindo o nosso vídeo, compartilhando com seus amigos e familiares, e também peço que você esteja se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações, porque assim você vai estar recebendo todos os dias as nossas missas e estará sempre em sintonia conosco, rezando conosco. Hoje celebramos a sexta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Como bons administradores, usemos dos bens do Pai para fazer amigos, que um dia nos receberão nas moradas eternas. Que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Não me abandoneis jamais, Senhor, meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa, vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximarmos da mesa do Senhor. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que prometestes o paraíso ao bom ladrão, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Meus irmãos, de minha parte, estou convencido a vosso respeito que vós tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. No entanto, em algumas passagens, eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória em razão da graça que Deus me deu. Por esta graça eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos e consagrado servidor do Evangelho de Deus para os pagãos se tornarem uma oferenda bem aceite, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo, no que se refere ao serviço de Deus. Não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os pagãos à obediência da fé, pela palavra e pela ação, por sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus. Assim, eu preguei o Evangelho de Cristo, desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, tendo o cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não fora anunciado, para não acontecer por construir sobre alicerce alheio. Agindo dessa maneira, eu estou de acordo com o que está escrito: aqueles aos quais ele nunca fora anunciado verão. Aqueles que não tinham ouvido falar dele compreenderão. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Sua palavra fielmente. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração
pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos nesta sexta-feira olhando para este evangelho do administrador infiel. Porém, é interessante que nós comecemos a pensar que a amizade, ela é um dom de Deus. Os relacionamentos humanos que nós temos, a amizade, ela é um dos pontos fundamentais aí que fazem com que nós tenhamos uma certa convivência pacífica, que tenhamos talvez algumas atitudes de ajuda mútua. Quem tem um amigo encontrou um tesouro, já dizia a Sagrada Escritura. E assim, então, Deus também quis ser amigo do ser humano, não somente Criador e Onipotente, mas também amigo, tanto que Jesus se encarna e anda no meio do povo. Mas aqui, esse homem, esse administrador, que foi pego aí dentro de uma contenda, né, de uma má administração, ele resolve fazer os amigos não pela proximidade, pelos bons relacionamentos. Ele usa de um artefato, né, de uma artimanha, que é através da roubalheira, através da manipulação de resultados. Isso faz então com que, diante do administrador, ele meio que passe a perna para que ele encontre verdadeiros amigos. E até o administrador acha isso interessante, porque nós temos aí uma facilidade de bancarmos o esperto, uma facilidade de darmos um jeitinho. Por que então que nós usamos a nossa inteligência, os dons que o Espírito nos dá acerca disso, para que nós façamos amigos de verdade? Os maiores amigos que nós podemos encontrar dentro de uma realidade é Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo, além, claro, de Nossa Senhora. No mundo que nós vivemos, pregar o Evangelho é contraditório à vida. Para nós, quanto mais nós nos aproximamos do que realmente é justo, do que realmente é certo, então nós estamos sendo colocados de lado. Mas a partir do momento em que nós usamos a nossa inteligência, usamos da nossa vida para proclamar a palavra, e diante de tudo isso nos aproximamos de Deus, então é claro que esse gesto ele vai ser bonito. Olha lá na primeira leitura, Paulo escrevendo aos Romanos, e ele já percebe que a comunidade é boa, que a comunidade ela tem essa ciência, essa compreensão, tem a bondade.
Só que ele continua admoestando, ele continua cutucando a comunidade, justamente para quê? Para que todo mundo perceba que nada do que é falado vem dele próprio. O que ele fala, o que ele faz, a maneira com que ele evangeliza, é tudo dom de Deus, é por graça, santificada pelo Espírito Santo. Ele, Paulo, é intermediário de Deus. E assim, então, todo o seu ministério está dedicado a ganhar mais pessoas para o próprio Cristo, que é o que a gente deveria fazer. Só que olha só que interessante. Ele diz que ele vai aos lugares onde ainda ninguém foi, para que ele não construa em cima de alicerce alheio. É uma coisa bonita isso, a gente respeitar o lugar dos outros. No início da igreja, quando os apóstolos se dispersaram para diversos lugares, cada um foi aí para uma região, cada um pregou o evangelho, cada um fez algumas obras. Então Paulo, respeitando esses limites, ele também faz a sua parte. É bonito quando, dentro da nossa limitação, nós conseguimos fazer a vontade de Deus. Mesmo que nós sejamos aí limitados pelos nossos pecados, ou limitados diante da legislação, ou de algum território, ou do que seja que for, aquele espaço que nós temos tem que ser vivido na totalidade para o reino de Deus. Vivendo nessa totalidade, então, nós conseguimos cada vez mais essa amizade para com o Pai. E trabalhamos em comunhão. Porque se eu respeito o limite do outro também, e não crio essa inimizade, como muitas vezes acontece, né? As pessoas gostam de ficar discutindo, então numa evangelização, duas pessoas acabam discutindo acerca da fé, e para ajudar a pessoa que está sendo evangelizada acaba ficando pior do que se ela não tivesse nem ouvido falar de Deus. Respeitando cada um o limite, respeitando cada um a realidade, nós podemos fazer com que Deus seja engrandecido. Podemos fazer com que cada vez mais as pessoas se aproximem de Deus, que é amor, esse Deus que é misericórdia, esse Deus que é a verdadeira paz. Aqueles que nunca viram o Senhor passam a vê-lo. Aqueles que nunca ouviram falar compreendem a sua palavra, porque a palavra de Deus é amor, a palavra de Deus é perdão. Vamos pedir então que nós, com esta palavra de hoje, saibamos evangelizar as pessoas com a nossa totalidade, que usemos da nossa esperteza, os dons que Deus nos dá, para ficarmos cada vez mais íntimos de Deus, cada vez mais íntimos do Evangelho, da palavra, para que o nosso ministério de cristãos, missionários por excelência, seja levado a toda criatura e dê muitos frutos. Vamos rezar.
Ó Pai, para sermos filhos e filhas que vos agradam, nós vos pedimos, dai-nos um coração como o de Jesus. Dai à Igreja no coração do mundo e plantar a sociedade que administra vossos bens, conforme a necessidade de cada próximo nosso. Rezemos. Dai-nos um coração como o de Jesus. Dai-nos como vossos bens, criar amigos que um dia nos abram as portas do céu. Rezemos. Dai-nos um coração como o de Jesus. Dai-nos como vossos bens, amar de fato os irmãos necessitados, sendo peregrinos a semear esperança em suas vidas. Rezemos. Dai-nos um coração como o de Jesus. Ó Pai, dai-nos de tal modo administrar vossos bens, que criemos a sociedade fraterna, solidária, que sempre desejastes, por Cristo nosso Senhor. Amém. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Senhor, quem morará em vossa casa, e em vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso,
Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que este sacrifício se torne uma oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de misericórdia para nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Orações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso que estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu.
cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Leão, ser bem firme na fé e na caridade, e a Moacir, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Como o Pai me enviou é a vida, e eu vivo pelo Pai, diz o Senhor. Assim quem come a minha carne viverá por mim. Oremos. Ó Deus, frutifica em nós a vossa graça, a fim de que, preparados por vossos sacramentos, possamos receber o que prometem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, Mãezinha